Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos partir para a nossa segunda aula. Tá? Espero que vocês tenham praticado aí o que nós vimos na primeira com o Visualg, né? Apesar de ser uma coisa bem básica, é importante que vocês sempre depois da aula vocês insistam em praticar, nem que seja para repetir o mesmo exercício, fazer, mudar algumas coisas, ver o que dá certo, o que dá errado, para que vocês comecem a ter uma intimidade um pouco maior com tanto a ferramenta, o Visualg, quanto com lógica de programação. Tá? Então vamos para a aula 2. Hoje nós vamos tratar operadores e desvio condicional. E aí em seguida eu já entro com o Visualg aí para a gente fazer algumas coisinhas aí. Então vamos falar sobre operadores relacionais e igualdade. Tá? Você vai se assemelhar muito aí com o que você conhece em matemática. Tá? Então nós temos aí o igual, que ele representa a igualdade. Né? Então vocês sempre entendem o seguinte, quando a gente trabalhar com isso, você sempre vai acabar fazendo uma pergunta: x é igual a 2? Né? A resposta vai ser sim ou não. Ou seja, verdadeiro ou falso. Essa afirmação ela é verdadeira ou é falsa. Tá certo? Então, o igual, ele continua sendo igualdade. Diferente, nós vamos trabalhar com esse sinal de menor e maior. Tá? Até porque o sinal diferente que a gente conhece na matemática ia ser meio complicado fazer aqui. Então, é sinal de menor e maior. Tá? Não é sinal de maior e menor. É menor e maior. Tem que ser desse jeito. Se inverter, tá errado. Tá? Então ele está dizendo, x é diferente de 2? Sim ou não? Vai ser sempre uma resposta verdadeira ou falsa. Tá? Operador maior, e aí mesma coisa na matemática, tanto é que nós temos maior igual, que aí entra se o valor é maior ou igual, ou seja, se o número está dentro dessa relação. E assim como nós temos o maior, nós temos o menor e o menor igual também. Tá certo? Então vamos lá. Então esses são os operadores relacionais e igualdade. Aí nós temos os aritméticos. E aí algumas coisas aqui que eu estou colocando são bem particulares do Visualg para a gente trabalhar com o Visualg. Quando eu entrar numa linguagem de programação, aí eu vou passar para vocês as particularidades de linguagem de programação. Aliás, nem são particularidades, é um cenário muito maior do que esse. Mas vamos lá. Então nós temos a barra invertida. É um operador de divisão inteira. O que seria isso? Se eu pegar o nosso exemplo, 5 dividido por 2, tá? Eu estou dizendo que é igual a 2. Por quê? Eu estou desprezando os decimais. Tá? Então a barra invertida ela faz uma divisão, mas ela só considera os resultados inteiros. Tá? Os decimais ela despreza. Tá? É útil isso? Em alguns casos você vai acabar se deparando com essa situação que é onde vai ser útil. Operador de soma, sem nenhuma novidade. Tá? Operador de subtração também, sem nenhuma novidade. E aí nós temos o operador de multiplicação, que a maioria aí conhece como um xizinho, né? Que é a multiplicação. Aqui nós vamos trabalhar com o asterisco. Tá? O asterisco ele é utilizado para representar a operação de multiplicação. E o resto funciona normalmente. E aí nós temos a barra padrão, né? A barra padrão ela vai fazer a divisão. Só que ela vai considerar as casas decimais. Tá? Então, no nosso mesmo exemplo ali, 5 dividido por 2 é 2,5. E aí, sempre lembrando que o Visualg ele vai sempre tratar o decimal americano. Tá? Então, você não vai ter vírgula decimal, é ponto decimal. Ah, Andrei, mas e se eu, por um acaso, colocar vírgula no programa? Né? Sem problemas, ele vai interpretar isso e vai te mostrar na tela como ponto, tá bom? Depois a gente faz aí o teste, acho que até na aula anterior eu cheguei a mostrar alguma coisa
quando nós trabalhamos com o tipo de variável real, tá? Qualquer coisa, dá uma voltada lá no vídeo e dá uma olhada, que lá já está fazendo isso. E aí nós temos o operador mod ou sinal de percentual, né? O que ele vai fazer? Ele vai me dar o resto de uma divisão, tá? Então aí não sei se alguns viram isso lá atrás, né? 8, né? 8 dividido por 3, né? Então a gente faz aquela pergunta, né? 8, quantos 3 tem, né? Então assim, tem 2 e sobram 2. 3, 3, 6, mais 3, 9, não dá. Então 3, 3, 6, para 8, 2. 2 é resto, tá? E aí a gente vai brincar aí com vários números aí para ver como que ele funciona. Mas entendam, é o resto da divisão, sempre o resto, tá? Então quando a divisão ela não é uma divisão exata, ele vai sempre mostrar o resto. E se ela for exata, Andrei, vai mostrar 0, tá bom? E aí, para finalizar os operadores aritméticos, nós temos aí a exponenciação, tá? Até nem coloquei ali o igual a 25 ali. Então 5 elevado a 2, né? 5 vezes 5, 25. Tem raiz? Não, não tem raiz. Lembrando, isso aqui são operadores para trabalhar com Visualg, tá? Que não chega a ser, não é uma linguagem de programação. É um pseudocódigo que a gente vai apenas utilizar ele para aprender a lidar um pouco melhor com as operações e a lógica de programação, tá? A gente vai treinar isso aqui e depois a gente parte sim para uma linguagem de programação, e aí vocês vão ver que, né, amplia muito mais os horizontes aí. Então vamos lá. Operadores lógicos e caracteres. E aí tem um sinal de mais que eu coloquei aí, né, para caracteres. Dá para somar caracteres? Não é que é somar caracteres. Na verdade, isso é uma coisa que nós chamamos de concatenação, né? Você está concatenando, você está pegando um trecho de caracteres e concatenando, somando a outro trecho de caracteres. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho um trecho de caracteres que está escrito Rio. Eu tenho um outro trecho de caracteres que está escrito de Janeiro. Quando eu somo esses dois trechos de caracteres, eu tenho Rio de Janeiro, tá? Então não é uma soma numérica, tá? Eu estou juntando, estou concatenando dois textos, tá bom? Operador não. Então o não, ele vai trabalhar com a lógica que a gente chama de lógica invertida, né? Então, quando eu tiver o não na frente, né, de uma instrução que ela é verdadeira, então não verdadeiro é falso. E o não falso é verdadeiro. Tá? Ele simplesmente vai inverter, né, a lógica. Algumas pessoas, quando trabalham com lógica invertida, dá quase um curto-circuito na cabeça. Tá? Mas em alguns momentos é mais fácil lidar com a lógica invertida. Por isso que o não existe, tá? E a gente vai trabalhar com isso. Vocês vão entender que em alguns pontos fica mais fácil. E aí vamos partir para o ou, né? Que aí quando eu tenho duas condições, eu quero comparar duas condições, e se eu tenho o ou, significa que apenas uma das duas precisa ser verdadeira para que toda a expressão seja verdadeira, tá? Então, por exemplo, eu quero, sei lá, eu tenho desconto para carro branco ou a gasolina, tá? Então eu quero vender carro branco ou gasolina, tem desconto. Então aí tem na loja um carro branco a álcool, não tem desconto. Por quê? Desculpa, tem desconto. Tá? Ele tem que ser branco ou a gasolina. Eu tenho um carro na loja preto, tem desconto? Não. Álcool,
tem desconto? Não. Agora, carro preto, a gasolina tem desconto. Então, eu dou desconto porque tem que ser branco ou a gasolina. Tá? Então, uma das duas condições tem que ser verdadeiras. Tá? Ao contrário do E. Porque o E ele obriga que as duas condições sejam verdadeiras. Ou seja, eu só vou dar desconto para carro branco, tá? Branco a gasolina. Então, se eu tiver um carro preto a gasolina, tem desconto? Não. Se eu tiver um carro branco etanol, tem desconto? Não. Ele tem que ser branco e a gasolina. As duas condições elas têm que ser verdadeiras para que eu considere a expressão, tá? Ou no caso entrar no nosso desvio condicional aí que a gente vai trabalhar logo à frente, tá certo? Então toma cuidado com isso. Ou ele precisa que apenas uma das condições seja verdadeira. O E ele obriga que todas as condições sejam verdadeiras, tá? E aqui acabei pegando um exemplo aí das aulas que eu dou para o pessoal do ensino médio e que acaba ilustrando bem, né? Então, assim, imagine que o algoritmo ele é definido por uma lógica com começo, meio e fim, né? E aí o que acontece? No meio disso pode acontecer situações onde você tem que fazer desvios na linha de raciocínio. Então imagina aí o nosso zumbizinho aqui do labirinto aqui, que ele só anda para frente, só anda para frente, só anda para frente. Quando ele bate ali no final da estradinha, o que acontece? Ele não vai mais. Ele tem que fazer alguma coisa para ele continuar andando, né? E o objetivo aqui é ele chegar aqui nessa flor aqui. Então o que ele tem que fazer para ele continuar andando? Ele tem que virar à esquerda. Aí ele continua andando, até ele bater de novo aqui. Aí tem que fazer o quê? Tem que virar à esquerda de novo. Aí ele continua andando até chegar na flor. Então tá aqui, olha. Se há caminho em frente, segue em frente, né? Se não, vira à esquerda. Tá? Então é um exemplo bem tosquinho mesmo, mas para ver que assim, durante uma tarefa que você está fazendo, no caso do nosso zumbizinho aqui, é só andar em frente. Mas se ele bate em alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa para continuar, né, a caminhar. No caso aqui, tem que virar à esquerda, é o único caminho que ele tem a fazer. Tá? Então, é uma condição que ele tem para fazer esse desvio. E aí vamos lá, vamos tentar agora, né, colocar isso de uma outra maneira. Então eu tenho lá uma lógica padrão, né? No caso do nosso zumbizinho lá, a lógica padrão dele era o quê? Andar para frente. Em algum momento surge uma condição, né? Ele foi lá e bateu de frente em alguma coisa lá e aí isso impede que ele continue andando. Então ele tem que fazer o quê? Né? Ele tem tomar uma ação, tá? Tem que tomar uma ação. Se ele não bater em nada, ele segue com a lógica padrão dele, que é caminhar em frente, tá? Então aqui, se a condição aqui tropeçou em alguma coisa, não. A condição é falsa, então ele continua andando em frente. Agora, se ele tropeçou em alguma coisa, ou seja, se a condição aqui for verdadeira, tá? Ele bateu em alguma coisa, então ele vai ter que executar algumas ações. No nosso caso, ele vai virar à esquerda. Então ele vem e executa a ação de virar à esquerda, que pode ser mais de uma ação, pode ser diversas ações aqui, é um bloco de instruções, tá? E aí ele volta a fazer o que estava fazendo, ou seja, ele virou à esquerda e ele vai continuar fazendo o quê? Andando para frente. Tá? Isso aqui é um exemplo de desvio condicional. E aí eu tentei fazer aqui, já adaptando mais ou menos aqui pro nosso visual. Então eu tenho aqui nota 1, nota 2, nota final do tipo inteiro. Tá? E aí eu estou atribuindo nota 1, o valor 3, nota 2, o valor 4. E aí eu estou dizendo que nota final eu estou atribuindo a ele o quê? A soma de nota 1 mais nota 2. Já estou fazendo uma operação aqui. Tá?
E aqui eu estou perguntando, olha, se a nota final for maior ou igual que 6, eu quero que escreva na tela o quê? Aluno aprovado. E encerro o meu desvio condicional. Tá? E aí segue aqui o resto do programa. Tá? Agora, pode ser um pouquinho mais complexo esse desvio condicional? Pode. Então, estou lá na minha lógica padrão, tá? E aí eu tenho duas ações a tomar. Eu tenho dois desvios possíveis. Então, olha só, eu não tenho mais um desvio ou nada, tá? Eu não tenho mais essa condição de sempre segue em frente. Eu vou desviar pelo caminho A ou pelo caminho B, mas eu vou fazer um desvio, tá? Então o que acontece? Se a primeira condição for verdadeira, ele executa o bloco de instruções, tá? Ele faz aqui esse primeiro desvio, executa o bloco de instruções e volta para o caminho dele, tá? Volta para o caminho normal. Agora, se essa condição aqui for falsa, obrigatoriamente ele vai passar pela segunda, pelo segundo desvio. Então eu estou dizendo aqui, ó, se isto é verdadeiro, faz isso. Se não, faz isso aqui. Obrigatoriamente você faz isso aqui, tá? E aí se a condição for falsa, a primeira condição for falsa, ele faz o segundo desvio, executa as instruções que estão aqui e retoma o caminho padrão, tá? Do nosso código, do nosso programa, enfim, da nossa lógica. Tá? A gente vai trabalhar isso aí já no Visualg. Tá certo? E aí eu coloquei aqui, usando o mesmo exemplo, tá? Então estão aqui as nossas notas, né? Coloquei aqui, somei as notas, joguei para a nota final. E aqui eu estou dizendo o seguinte, né? A nota final é maior ou igual a 6? Sim. Se sim, escreva aluno aprovado. Isso aí está igualzinho que nós fizemos anteriormente. Só que agora ele tem o quê? Um senão aqui. Ou seja, se ela não for verdadeira, ou seja, se não for maior ou igual a 6, se nós tivermos uma nota final no valor de 5, 4, 3, 2, 1, 0, enfim, ele vai entrar no segundo bloco aqui, porque esta condição é falsa, então ele vai entrar nessa segunda condição aqui, vai executar esse bloco que escreva o quê? Que o aluno está reprovado. E aí ele sai daqui e continua com o programa, tá certo? Então aqui eu já coloquei os dois exemplos, a gente vai tentar seguir esse exemplo aqui no Visualg, tá? Vou reproduzir isso com vocês lá, e aí vocês vão continuar fazendo, né, esses testes aí. E aí nós temos um outro tipo de desvio condicional, né? Vocês perceberam que ele faz um desvio ou outro. São dois caminhos no máximo que ele toma diferente, né? E aqui nós temos também uma forma de, caso ele tenha mais de uma escolha, tá? Então eu fiz aqui um exemplo aqui, né? Então eu tenho aqui o número de filhos, eu estou atribuindo a variável filhos número 2, ou seja, 2 filhos, e aí eu vou colocar aqui todas as opções. Então olha só. Então eu tenho caso escolha filhos, né? Então eu vou testar a variável filhos, tá? Olha que legal, eu vou testar, eu vou perguntar qual é o valor da variável filhos, né? Então aí eu estou tendo as opções aqui, olha, caso seja 0, então eu vou atribuir para a variável taxa o valor 0. Ou seja, não tem filhos, então não tem taxa, tá? Caso seja 1, a taxa é igual a 2,35. Caso a taxa, o caso seja 2, ou seja, 2 filhos, a taxa é 5. E outro caso, ou seja, não é 0, não é 1, não é 2. É qualquer outro que não seja 0, 1 e 2. Qualquer outro caso, a minha taxa é 8.
tá? Então, perceba, quantos casos eu posso ter, Andrei, aqui? Quantos você precisar. Essa é a vantagem dessa estrutura de desvio condicional. Ela não tem só um ou outro, tá? Você pode utilizar aí, trabalhar com vários casos, tá? Então, olha só, sempre testando aqui a variável filhos, e aí em cada uma delas ele tem um valor de taxa diferente. Importante, tá? Na estrutura escolha, tá? Essa estrutura escolha é do VisualG. Na estrutura escolha, somente é permitido tratar igualdades, ou seja, você não pode colocar lá se o valor é maior, é menor, é maior igual, é diferente. Não, é sempre igualdade, tá? Tem que ser exato. Posso tratar também caractere? Posso tratar caractere sim, né? Você pode fazer uma aplicação lá, digite o nome de um estado do Sudeste, e aí você ter lá, comparando lá, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E aí posso fazer esses testes com o caractere? Posso sim, não precisa ser só com número, mas tem que ser igualdade. Não pode ser comparação de intervalos, maior, menor, nada disso. Tem que ser igualdade, tá bom? Dentro de um desvio não há limite de instruções, tá? Aqui no nosso exemplo aqui ele é curtinho, é simples, mas dentro de um caso eu posso ter várias instruções, tá? Eu posso fazer várias coisas dentro de cada caso ali, tá? Aqui no nosso caso eu estou somente me preocupando com o valor da taxa, mas eu poderia estar fazendo N outras instruções ali dentro, tá? Muito bem. E aí, né, usando um pouquinho aí para a gente misturar aí essas coisas com os nossos operadores aí lógicos, né? Então vamos trabalhar aí. Se, olha só, filhos maior que 2 e salário é menor ou igual que 1.000, taxa igual a 3. Tá? Se filhos é igual a 2 ou salário é maior que 1.000, taxa igual a 5. Então olha a diferença. No primeiro caso, para a taxa ser igual a 3, obrigatoriamente eu tenho que ter mais de 2 filhos para a variável ali. Tem que ser maior, filhos tem que ser maior do que 2. E o salário tem que ser menor ou igual a 1.000, ou seja, tem que ser até 1.000. Tá? Essas duas condições têm que ser verdadeiras para que taxa seja igual a 3. Embaixo, se filhos for igual a 2 ou salário maior do que 1.000, ou seja, se filhos for exatamente igual a 2, eu já digo que a taxa ela é igual a 5. Agora, vamos supor que filhos fosse igual a 0. Tá? Aí ele vai testar a variável salário. O salário é maior do que 1.000. Se for, vamos supor, 3.000, então é verdadeiro. Então, uma das condições sendo verdadeira, taxa é igual a 5. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando isso também no VisualG. Bom, aí eu deixei 2 exercícios que eu fiz aqui, que eu montei para vocês, mas antes nós vamos fazer nosso trabalho aqui com o VisualG, né? Vamos lá, vamos fazer nosso trabalho aqui com o VisualG. Deixa eu chamar ele aqui. Muito bem. Então vamos começar aqui com nosso exemplo das notas, né? Então vamos lá. Nós aprendemos aí os tipos de variáveis, nós aprendemos que nós temos o tipo real, que é para decimal, então vamos trabalhar com notas decimais, certo? Então vamos colocar lá, nota 1, nota 2, e vamos chamar aqui a nota final, vamos colocar aqui, nota final. Qual vai ser o tipo? Real. Tá certo?
Muito bem. Agora a gente vem aqui. Vamos lá. O que nós tínhamos feito? Né? Nós tínhamos colocado lá os valores já fixos ali, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos já aproveitar o que nós fizemos no exemplo passado. Vamos implementar aqui. Ele perguntar qual foi a nota 1, qual foi a nota 2. Legal, né? Então vamos lá. Escreva, né? Digite a nota 1. Tá? Digite a nota 1. E aí vamos colocar aqui, leia nota 1. Nota 1. Muito bem. Escreva, digite a nota 2. Leia nota 2. Até aqui tranquilo, né? Então agora, depois que ele digitou a nota 2, nós vamos somar as duas notas para chegar na nota final. Tá? Então vamos lá. Vamos somar as duas para chegar na nota final. Então vamos lá. Nota final. Nota final. Vamos atribuir a ela o quê? Nota 1 mais nota 2. Certo? Ok, somamos. E agora? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos trabalhar com o desvio condicional, né? Então, como que a gente faz? Lembra, se tiver com dúvida, você sempre pode vir aqui, ó, na ajuda, referência da linguagem do Visualg, tá? Sempre. E aí você pode vir aqui, ó. Você está com dúvida onde? No C? Então tem aqui, ó, C. Então ele vai te dar aqui, ó, desvio condicional, como que é a sintaxe, como que ele funciona, tá? Então ele tem aqui, ó, C, então, fim C. Então vamos lá. Então vamos trabalhar com ele. Então C, nota final, for maior ou igual que 6, então, aí vamos dar uma indentada aqui, uma indentada que é para destacar que é dentro de um bloco, né? E vamos escreval aqui, vamos pular uma linha aqui, né? Escreval, né? Aluno aprovado. Aluno aprovado. Tá? E aí vamos colocar aqui fim C. Nota, vou fazer o nosso primeiro exemplo, que não tem uma segunda opção, tá? Então vamos lá, vamos ver se funcionou aqui. Vou mandar executar. Digite a nota 1. Vou colocar aqui 5. E a nossa nota 2, 1. Aluno aprovado. Tá? Então olha aqui, se você tiver alguma dúvida, olha aqui, ó. Nota final ele fez 5 mais 1, 6, tá? E a nossa condição aqui, ela é o quê? Maior ou igual que 6. Então ele entra aqui, é satisfatória essa condição aqui, ele entra e diz aluno aprovado. Agora, e se eu não fizer assim? Vamos dizer que ele tirou 1 e tirou 3. O que ele está dizendo aqui? Nada. Por quê? Olha só, 1 mais 3, 4, ó, nossa nota final é 4. Aqui, ó, nota final é maior ou igual que 6? Não, não é maior ou igual que 6, ela é 4. Então ele não entra aqui. Só que como eu não tenho mais nada depois, ele simplesmente não mostra mais nada. Ele encerra o nosso programa. Tá? Agora nós vamos colocar a segunda, né? A segunda instrução aqui. Então vamos lá.
Vamos criar aqui o senão, tá? Senão escreval aluno reprovado. Pronto. Então olha só, vamos executar isso aqui agora. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ele tirou 1, ele tirou 3. Agora ele mostra para mim aqui, olha só, aluno reprovado. Muito bem. E se ele colocasse notas para ser aprovado? Simples, 5, 4, aluno aprovado. Então ele entrou na primeira condição aqui, aluno aprovado. Tá vendo como funciona isso aqui? Funciona bem, né? Também acho que funciona bem. Tá bom, pessoal? Então isso aqui eu sugiro que vocês façam, tá? Façam algumas alterações nele, tá? Para que vocês possam ver ele trabalhando. Se vocês quiserem ver passo a passo também é bem legal aqui, ó. Você tem um botão aqui, ó, passo a passo, tá? Ou F8, que aí você pode executar ele. E aí ele vai mostrar uma barrinha aqui, ó, aonde que ele está caminhando. Ó. Então você aperta passo a passo, ele vai mostrar o que ele está fazendo, ó. Tá vendo, ó? Ó? Lê nota 1. Aí você vai ter que digitar aqui, ó. Nota 1, 5. Tá vendo, ó? Aí, de novo, ó, passo a passo. Lê a nota 2. Você vai ter que digitar aqui. Tá? Aí eu vou colocar aqui meio. Olha só. Meio. Nós estamos falando com real, né? Então dá para trabalhar assim. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Nota 1 mais nota 2. Ixi, apertei o botão errado aqui. Aí ele, aluno reprovado, por quê? Porque é 5,5, tá? 5,5. Então, de novo, vamos colocar aqui o passo a passo aqui. Nota 1. Vamos colocar 2 agora. Aí a gente continua no passo a passo aqui. Nota 2. Vamos colocar 1. Tá? Vamos no passo a passo aqui, ó. 2 mais 1, 3. Então ele vai colocar o que aqui? Vai entrar no primeiro? Não. Ele vai entrar aqui, aluno reprovado. E faz. Tá certo? Bom, pessoal, vocês podem agora aprimorar isso aqui. Dá para você colocar... dá para você informar o aluno, por exemplo, qual a nota que ele teve, né? Então você vai colocar aqui, por exemplo, ó, sua nota, olha só que legal. Sua nota, ó, sua nota. Opa, por que ele está fazendo isso? Não parou, não parou, não parou, não parou. Parar. Ah, tá. Fechei aqui. Tá. Então vamos lá. Então posso dizer o seguinte, ó. Sua nota final é, olha só que legal, olha só, sua nota final é nota final. Certo? E aí eu vou colocar aqui. Olha só, ponto, aluno aprovado. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Olha que legal. Ó, vou copiar aqui e vou colocar aqui, ó. Sua nota final é final. Aqui, coloquei um ponto aqui para ficar mais bonitinho. Aprovado. Vamos executar isso aqui e ver como que fica. Digita nota 1, 5, nota 2, 3, olha lá. Sua nota final é 8, aluno aprovado, tá? E aí vai, você pode brincar à vontade com isso aqui, ó. 2,5, 3,2,
Aqui, ó, sua nota final é 5.7, aluno reprovado. Tá, e aí você pode brincar com isso. Ah, mas a nota não é, a nota é a média de duas notas. Ok, vamos lá então. Vamos aproveitar então. O que muda aqui? O que muda aqui? Não é a soma das duas notas, é a média. E o que é a média? Média aritmética de duas notas, você vai fazer o quê? Vai somar as duas e dividir por 2. Ok, então. Então vamos lá. Você vai, ó, colocar um parênteses aqui, que é para falar para ele primeiro somar, e depois você vai dividir por 2. Vamos ver se funciona? Olha só, a alteração que eu fiz aqui. Vamos lá. Vamos colocar uma coisa simples aqui. Vamos colocar 4 na primeira nota, tá? E vamos pôr 6 na segunda nota. Vai dar 10, dividido por 2 dá 5. Olha lá. Funcionando já. Sua nota final é 5, ou seja, já está fazendo a média. Perceberam? Então, eu mudei a minha lógica? Não, eu mudei o cálculo, só a linha do cálculo. Fui lá e fiz a linha do cálculo. Tá? Vou fazer um desafio para vocês. Trabalha com peso. Vocês sabem como que é trabalhar com peso? Peso da nota 1, peso da nota 2. Tá? Dá uma pesquisada nisso e tenta incluir, tenta modificar esse programa aqui para trabalhar com peso de nota. Tá? Peso 1, peso 2, enfim. Tenta fazer, pense em alguma coisa. E aí vocês me falam como que ficou. Tá? Qualquer coisa é só postar aqui nos comentários do vídeo que eu posso vir aqui fazer e mando para vocês um vídeo com essa proposta aí feita. Tá? Ou junto com a resposta, a correção dos exercícios que eu vou fazer também. Tá? Só coloca um comentário lá. E aí aqui eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou salvar isso aqui e eu vou colocar algoritmo. Eu vou colocar aqui média. Vou colocar aqui notas, tá? Aqui não preciso aqui descrição, tá? Trabalhando com desvio condicional e operações. Pronto. Tá? Autor, vocês colocam aí o de vocês. Tá? Já está a data que eu estou fazendo aqui. Para vocês vai estar a data que vocês estiverem fazendo. Ok, e aí salva. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Cria uma pastinha para os exercícios que vocês estiverem fazendo. Ó. Eu criei a minha aqui. O soma já está salvo aqui. Eu vou salvar agora o notas aqui. Ó. Tá salvo. Tá? Bom, querem fazer, então vamos fazer agora usando o escolha, né? Vamos? Então vamos lá. Vamos usar o escolha aqui. Vamos pegar um novo aqui, ó, fazer um novo aqui. E aí o escolha, ele trabalhava com filhos, não é isso? Número de filhos? Então tá. Então eu tenho que ter aqui filhos, uma variável filhos, né? Eu tenho que ter uma variável filhos. E eu tenho que ter uma variável que era taxa, não era? Eu tinha feito ela filhos, então filhos é inteiro e taxa real, não é isso? Então vamos lá. Então vamos começar aqui. Escreva informe a quantidade de filhos. Informe a quantidade de filhos. Leia filhos. Ok? Então, tá lá, informe a quantidade de filhos. Ele pegou. Agora, depois que você informou a quantidade de filhos, ele vai começar a fazer a situação lá do escolha, né?
escolha. Ó, eu às vezes também tenho dúvidas. Então você vem aqui, olha na referência aqui. Escolha, é isso aí, ó. Aqui eu escolha, expressão, tal, tal, tal. Beleza. Então, escolha filhos, certo? Caso 0, o que ele vai fazer? Olha lá. Então ele vai colocar aqui, ó, caso 0, aí você vem embaixo a sequência de comandos. Então tá, caso 0, vou colocar aqui, é taxa igual a 0. Tá? Igual a 0. Caso 1, taxa igual a, eu tinha falado 2.35, né? Acho que era isso. E caso 3 filhos, taxa igual a, sei lá, 4, não lembro como estava lá. E outro caso, ou seja, qualquer coisa que não seja 0, 1, 2 aqui, desculpa. E 2, ou seja, 3, 4, 5, ele vai considerar a taxa igual a 5. E aí a gente coloca aqui fim escolha. Acho que é isso, né? Conferir aqui. Fim escolha. Perfeito. Tá? Outro caso, fim escolha. Muito bem. Tá? E aí eu quero mostrar o que no final, né? Qual a taxa, né? Então, taxa escreval taxa selecionada, e aí eu vou colocar aqui taxa. Tá, depois a gente vai fazer uma brincadeira aqui para ver se vai funcionar bem, tá? Vou testar junto com vocês. Então vamos executar isso aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar 0 filhos, então tem que ser taxa 0. Tá? Vamos lá, vamos testar. Então, 0 filhos. Opa, taxa igual a 0. Aí deu um erro aqui porque sintaxe incorreta. Taxa igual a... Será que é por causa disso aqui? Que ele está achando? Por causa de ponto? É decimal, eu não estou pondo decimal? Vamos ver. Até confirmar aqui agora. Caso. Ok. Sequência de comandos. Foi mal, hein, pessoal. Isso aqui é vício da linguagem. Na verdade, não é igual, né? Aqui no Visual, a atribuição ela é feita dessa forma. Ó. Foi mal aí. Vamos lá. Tá, vou até tirar isso aqui porque não tem nada a ver. Tá? Em vez do igual, é esse sinal de atribuição aqui. Então vamos lá, vamos executar aqui. Quantidade de filhos, 0. Taxa selecionada, 0. Perfeito, era isso mesmo. Agora vamos fazer um teste aqui com outro aqui. Quantidade de filhos, vamos colocar aqui 1. Perfeito, taxa selecionada 2.35. Funcionou. Tá? Vamos colocar aqui agora mais de 2. Vamos colocar aqui 5 filhos. Taxa selecionada 5. Beleza, outro caso. Mas será que funciona mesmo? Tá bom, não vamos por 5 não. Vamos por 3.
também vai cair em 5, porque é outro caso. Ou seja, não é 0, não é 1, não é 2, é qualquer coisa que não seja 0, 1 e 2, cai em outro caso e a taxa é 5. Muito bem, o que eu falei para vocês é fazer aqui, eu ia testar aqui, em vez de colocar vírgula aqui, eu vou colocar o mais. Lembra que eu falei de concatenar, né? Eu ia concatenar, se bem que aqui taxa não vai funcionar aqui. A taxa aqui ela é numérico. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um nome aqui? Vamos lá, vamos colocar um nome aqui. Nome. Caractere. Muito bem. E aí nós vamos pedir para ele escrever o nome aqui. Escreva. Informe o seu nome. Muito bem. Leia nome. E olha só. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui. Nome. Mais. E vou dizer aqui, ó. Sua taxa selecionada foi taxa. E aí, será que vai rolar? Vamos lá, vocês estão vendo que eu dei espacinho aqui justamente para ficar bonitinho lá, né? Então, vamos lá, vamos testar. Informe o seu nome. Andrei. Informe a quantidade de filhos. Vamos colocar aqui. Andrei, sua taxa selecionada foi 4. Olha a nossa concatenação aqui funcionando, né? Então tá aqui a concatenação funcionando, bacaninha. Então, pessoal, nós fizemos aí um exemplo aí fazendo, né, um pouquinho de cálculo, né? Nós fizemos aí alguns cálculos com média, então nós dividimos, nós somamos, nós fizemos uma concatenação, né? Nós trabalhamos aí o senão, né? O escolha, que tem várias opções aqui, e aí fica aí para vocês fazerem um treino em cima disso, tá? Minha sugestão, criem outros programas, tá? Criem outros programas, pensem em outras coisas a fazer, e eu também vou passar dois exercícios aqui que eu deixei para vocês. Deixa eu só salvar isso aqui. Eu vou salvar esse aqui. Ah, olha só, sem nome, tá vendo, ó? Vou colocar aqui, ó, taxa, tá? Taxa, não quero aqui professor, descrição, calcula taxa com desvio condicional, tá? Aí eu ponho meu nome. Gente, isso aqui eu tô fazendo assim, pro forma, tá? Porque na verdade, se você não colocar nada, tá? Aqui não vai ter problema, tá? Não vai ter problema nenhum. Mas você pode... Aqui eu só sugiro que vocês coloquem no algoritmo o nome dele, porque na hora que você salvar, olha que legal, ele já sugere ele aqui como nome, tá? Então vamos salvar ele aqui, tá salvo. Bom, então eu quero voltar agora aqui para os exercícios. Então eu vou passar dois exercícios aqui para vocês. Então, olha, ó, caneta aí, vamos copiar isso daí porque fica melhor. Vocês não ficarem vendo vídeo e abrindo o visual de repente, ou ok, dá uma pausa aí e começa a fazer. Então, olha só, cria uma lógica de programação que receba o ano de nascimento. Veja bem, ano de nascimento do usuário, o ano vigente, ou seja, o ano em que ele está, calcule a idade, tá? Vai calcular a idade dele, e aí não esquenta a cabeça com mês, tá? Não precisa ser idade exata, não. Eu estou colocando isso só para facilitar. Eu quero que exercitem a lógica, tá? Então, assim, calcula a idade dele só baseado no ano
exibam uma mensagem de acordo com a tabela fornecida. Então, olha só, eu coloquei maior ou igual que 16 e menor ou igual que 18, menor ou igual não, e menor que 18, tá? Então, maior ou igual que 16 e menor que 18, vai exibir a mensagem, você já pode votar, tá? Maior ou igual que 18 e menor ou igual que 70, você é obrigado a votar e pode tirar a habilitação para dirigir. Maior do que 70, você não é obrigado a votar e sua habilitação tem uma validade menor. Tá certo? Então, bem simplesinho, tá? Vocês vão montar no Visualg um programinha que vai fazer exatamente isso daqui, tá? E aí eu passei agora a um segundo exercício que é um pouquinho mais, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá. Então eu quero uma lógica de programação que aponte a qual alíquota do imposto de renda o cidadão pertence e mostre na tela a alíquota, né? Considere as seguintes informações. Então, ó, a tabela de renda anual, que eu estou passando para vocês aí, tá? Se não possui filho, não recebe desconto, tá? Até 3 filhos recebe desconto de 1 ponto percentual. Acima de 3 filhos recebe desconto de 2 pontos percentuais. E se ele tem plano de saúde particular, recebe desconto de 1 ponto percentual. Ó, tem uma pegadinha aí, fiquem espertos, hein? Tá? Então, façam, por favor, e aí postem, né, o que vocês, se conseguiram ou não conseguiram, se tiveram alguma dificuldade, pode postar nos comentários do vídeo, que aí o próximo que eu vou fazer é uma correção comentada disso aqui, tá bom? E aí depois disso a gente segue, o nosso próximo passo vai trabalhar com laço de repetição. Então é isso, pessoal, acho que a gente conseguiu aí trabalhar bastante, não vou estender muito para o vídeo também não ficar muito cansativo, tá? E no próximo vídeo a gente trabalha, corrige isso aqui e aí a gente faz um outro trabalhando com mais coisas aí, laços de repetições, tá? Até mais, pessoal. Abraço.